Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, tudo bem com vocês, meus amores? Hoje é a última aula antes da revisão, tá, de vocês. Então nós vamos falar sobre leste europeu, que é um tema que eu tô prometendo para vocês há um tempo já. E nós vamos falar sobre o leste europeu, sobre as suas dinâmicas e tudo mais. Já peço desculpas pelo cabelo, estamos em quarentena, então não estou podendo sair de casa. E eu não posso cortar o cabelo, porque meu barbeiro é longe. Então está essa maravilha de Deus aqui, tá? Então, usem álcool em gel, que parece da Baby Johnson. E bebam a aguinha de vocês, tá? Antes de mais nada, gente, a gente vem falando da Europa e das suas dinâmicas, as dinâmicas que ocorrem nesse continente, tá? Então nós já falamos da industrialização, do turismo. As duas últimas aulas foram só sobre a Europa, porque tem muito conteúdo para dar. Se vocês quiserem acompanhar pelo livro, a unidade desse capítulo é a unidade 6, tá? Do leste europeu. Depois da revisão, depois desse período que a gente vai passar de 2 semanas aí de revisão e tudo mais, eu vou passar a partir da Rússia e dos processos da CEI e tudo mais. Mas é um papo para a próxima aula, para os próximos episódios, então não percam, tá? Mas vamos lá, gente. O leste europeu. O leste europeu é muito pouco conhecido, poucas pessoas ouvem falar do leste europeu. Quando se fala leste europeu, as pessoas nem se ligam, porque a gente fala da Rússia, a Rússia é o gigante do leste europeu, e as pessoas esquecem que a Rússia fica também no leste europeu, tá? Então o leste europeu é uma parte que pode ser chamada de Europa Ocidental também, e é uma parte menos desenvolvida historicamente, tá? E por quê? Porque no leste europeu, os processos industriais, os processos de desenvolvimento urbano, eles demoraram para acontecer. Você lembra que eu falei no slide que urbanização e industrialização andam juntas, andam linkadas? Justamente isso. Por essa razão que o leste europeu também vai ser menos desenvolvido, tá? Inclusive, no leste europeu vamos ter países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, tá? Nem todos os países do leste europeu são desenvolvidos. Na real, pouquíssimos são, tá? Então a gente vai falar sobre essas questões, ok? Então, vamos lá. Historicamente, ele é a parte menos desenvolvida da Europa, por questões de demora de formação dos Estados Nacionais. Os Estados Nacionais demoraram a se formar naquela parte da região, e também por um processo lento e demorado. Demora não no processo em si, mas para chegar ao processo de industrialização e urbanização, tá? Então esse é o primeiro ponto. A Segunda Guerra Mundial, ela é de suma importância para a gente entender a Europa Ocidental. Mas antes, vamos falar da Primeira Guerra Mundial, que foi a partir da Primeira Guerra Mundial que os Estados Nacionais do leste europeu começaram a se formar de fato, tá? Porque antes da Primeira Guerra Mundial nós tínhamos apenas 2 países de expressão no leste europeu, que era o Império Austro-Húngaro, que era a junção da Áustria e da Hungria, tá? Era um império gigantesco, não sei se vocês já ouviram falar na história, e também, gigantesco não, mas era um império grande. E também, o gigante dos pés de barro, que é a Rússia, tá? A Rússia antes da Revolução, que era a Rússia num regime czarista ou czarista, depende de como você for falar. Mas enfim, a Segunda Guerra Mundial, ela traz pra gente outros processos, tá? E qual o processo? Vocês sabem que na Segunda Guerra Mundial houve um participante importantíssimo para a derrocada dos alemães, para a derrota dos alemães. E qual foi esse protagonista? Foi a União Soviética, a Rússia socialista. Tá? A Rússia socialista foi de suma importância para a derrota dos nazistas nesse período, ok? Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, porque na Segunda Guerra Mundial Hitler conseguiu conquistar vários territórios da Europa Oriental. Então, a Áustria era dele, a Hungria era dele, a Polônia. Inclusive, Auschwitz ficava na Polônia. Um dos maiores campos de concentração ficava na Polônia. Para vocês verem o nível da dominação nazista. E com o passar dos processos, né, dos anos, e com a chegada do Exército Vermelho, da União Soviética, esses países foram libertos do nazismo, tá? Mas ao mesmo tempo foi sendo imposta gradativamente o regime socialista, o socialismo, tá? Então você quase que trocou uma coisa por outra. São coisas bem diferentes, tá? Nazismo não é de esquerda, tá? É importante falar sobre isso. Nazismo não é de esquerda. Nazismo e socialismo não tem nada a ver.
tá? Tirando a parte do estatal, mas fora isso não tem nada a ver, ok? Então não caia nesse papo de que nazismo é de esquerda e nem que nazismo é coisa de socialista e coisa de comunista. Não é, são coisas totalmente diferentes, tá? Inclusive, os comunistas e socialistas foram perseguidos por Hitler e iam para os campos de concentração. Então, é mais um papo pra gente entender, mas isso a gente conversa na outra aula. Na verdade, na aula de história com o Vicente. Enfim, então, a partir da libertação da Europa Oriental pelo Exército Vermelho que era o exército da União Soviética, ia sendo imposto o regime socialista, tá? Então eles chegavam lá, tiravam a bandeira do nazismo, colocavam a bandeira do socialismo e ia aumentando o seu território. Por conta disso, a União Soviética ficou muito grande, tá? Quando a gente vê os mapas da Guerra Fria, a gente vê a União Soviética gigantesca, a parte vermelha gigantesca, um dos motivos foi esse, foi a tomada do Exército Vermelho no território do leste europeu, beleza? Então Polônia, Hungria, Áustria foram países que foram dominados pelo Exército Vermelho, pelo regime socialista, tá? Outra coisa para a gente entender, um outro processo que ocorre durante o período socialista no leste europeu é o Pacto de Varsóvia. O que foi o Pacto de Varsóvia? Se não me engano, eu falei isso na aula de Guerra Fria, que foi a nossa segunda aula em sala. Se não me engano, eu falei sobre o Pacto de Varsóvia. O que foi o Pacto de Varsóvia, gente? O Pacto de Varsóvia, ele foi um acordo, uma união militar dos socialistas, da União Soviética. Então, o Pacto de Varsóvia servia para proteger os países socialistas e impedir que esses países socialistas se tornassem capitalistas ou virassem capitalistas. De qualquer forma, o Exército Vermelho estava ali para manutenção do socialismo, tá? Então ele sempre, não manutenção, ele ia consertar o socialismo, não é isso, gente. É para manter, para perpetuar o socialismo naquelas regiões. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Qualquer dúvida, vocês perguntem depois, tá? A gente tem um grupo para isso. Vamos lá. E por que eu estou falando de Pacto de Varsóvia? Porque ele vai ser extremamente importante para a repressão das reações que vão se ter à dominação soviética. E por quê? Porque, gente, quando o Exército Vermelho chega e impõe o socialismo para as pessoas, nem todas as pessoas queriam socialismo, tá? Grande parte do leste europeu não queria socialismo. Eles queriam ser um país livre, um país em que a democracia existisse, em que vários processos e houvesse um reconhecimento como nação, como Estado, tá? Em que eles se sentissem pertencentes daquilo. E não havia isso na União Soviética, porque parecia que havia um só tipo de população, que era maioria, hegemonia em toda a União Soviética. Não era assim. Haviam várias etnias, vários conflitos que a gente vai falar já já. Tá? Enfim, a reação à dominação soviética foi muito grande, tá? Uma delas foi a Primavera de Praga, que vocês vão encontrar na página 92 do livro de vocês, tá? A Primavera de Praga foi uma reação quando o secretário-geral do Partido Comunista da Tchecoslováquia, ele resolveu implantar um regime democrático na Tchecoslováquia. Então ele pediu auxílio da população, a população foi às ruas e ia tentando popularmente promover uma democracia naquela região, tá? Só que o Exército Vermelho chegou lá. O Exército Vermelho, gente, era um exército muito sinistro. Muito sinistro. Tipo, eles derrotaram, por exemplo, o Hitler, tá? Na Segunda Guerra Mundial, e tomaram todo o território do leste europeu. Então era um exército grande, era um exército belicamente muito forte, tá? Um exército bem estruturado, bem preparado, bem treinado. Então eles reprimiram a Primavera de Praga. A Primavera de Praga é só um exemplo, tá? A gente vai ter reações à dominação soviética na Hungria e em alguns outros países, tá? Na Polônia também, na Áustria, a gente vai ter alguns processos de reação à dominação soviética, tá? Mas, professor, a dominação soviética acabou. Sim, acabou, mas acabou principalmente por conta do fim do socialismo, lá em 1985, quando a gente começa a falar sobre isso. Se não me engano, eu falei sobre isso também na nossa aula de Guerra Fria, tá? Então, qual é a questão? A questão é que com o fim da União Soviética, os países começaram com o fim do socialismo, na real,
os países começaram a sair da União Soviética. Já haviam alguns países que tinham saído, tá? Porém, nem todos tinham conseguido sair e a União Soviética ainda era grande, ok? Então, quando a União Soviética começa a acabar, começa a ter pontos fracos, alguns países começam a sair. E um dos motivos pelo fim da União Soviética foi reações à dominação da mesma, tá? Então, muitas revoluções foram pipocando no leste europeu, foram surgindo no leste europeu, e com isso, a União Soviética também foi se enfraquecendo, tá? Porque para você reprimir uma população, você precisa de um exército. E para você manter um exército, você precisa de dinheiro. E dinheiro era uma coisa que eles não estavam tendo tanto na União Soviética nesse período da década de 80 e 70. Ok? Ok. Então, a União Soviética acaba, né? E aí a gente tem um processo que se passa do socialismo para o capitalismo. Então, algumas coisas começam a mudar, algumas coisas que se tornam bem grandes, tá? Porque pra gente, um país capitalista como o Brasil, são coisas normais, mas para eles, de uma transição do dia para a noite praticamente, foram muito rápidas e trouxeram muitos benefícios, sim, e também trouxe alguns malefícios, ok? Qual o primeiro ponto? Quando a gente tem esses países, né, passando do regime socialista para o capitalista, a primeira coisa que tem é a mudança das indústrias do Estado, das questões estatais para a parte privada. Tá? Nem tudo é privado, mas muita coisa que era do Estado passa a estar detida na mão de poucas pessoas, na mão das empresas privadas. Tá? Então as indústrias, que eram a maior base desses países europeus, desses países do leste europeu, eles começam a mudar, Então começa a haver um processo tecnológico nas indústrias. E o que seria isso? Uma robotização das indústrias. Então o emprego começa a crescer muito, tá? Há um desemprego em massa, coisa que não havia no regime estatal. Por quê? Porque o processo, o plano econômico, era uma ideia de uma economia planificada, tá? Então não vai ter imersão de novas indústrias e também não vai ter as máquinas cuidando disso, ok? Então as máquinas começam a ocupar no regime capitalista as indústrias, deixando muitas pessoas sem emprego, tá? Além disso, há uma abertura para o mercado estrangeiro, ou seja, indústrias de fora dos Estados Unidos, da União Europeia, começam a entrar no leste europeu, tá? Então muitas indústrias começam a entrar, inclusive indústrias do setor terciário, tá? Do setor do comércio, como McDonald's, Burger King. Então todas essas indústrias começam a entrar, e são porque fazem parte do mercado estrangeiro, né? Obviamente. Além disso, lembra que eu falei para vocês que a tecnologia começa a tomar conta do modelo industrial? Logo, vai haver uma desvalorização da mão de obra. Então, os preços que se paga para alguém trabalhar começam a cair, tá? Então, os preços começam a cair. Pessoas que, na época da União Soviética, ganhavam X ou trabalhavam com, sei lá, como profissionais de educação, como profissionais, como engenheiros e tudo mais, eles começam a trabalhar em outros setores mais desvalorizados, tá? Por quê? Porque há uma desvalorização da mão de obra e serviços que antes eram prestados por pessoas, agora são prestados por máquinas, tá? Outro ponto. Além disso, há um aumento da dívida externa, porque o governo começa a trazer infraestrutura para o país. Lembra que eu falei que industrialização e urbanização andam juntas? Quando as indústrias começam a chegar mais intensamente para o país, o governo precisa gastar com obras de infraestrutura urbana. Porque imagina, você colocar uma indústria no meio do nada, no meio de um campo grandão e tipo, só uma indústria lá. Não vai funcionar. Você precisa de cidades que se estabeleçam ao redor dessa indústria, tá? Então é sempre assim, a indústria chega e a urbanização vai chegar. Tanto que os processos de industrialização e urbanização no leste europeu são muito parecidos com o que rola aqui no Brasil, com o que rolou aqui no Brasil, tá? Só que, claro que com vários processos bem diferentes, ok? Além disso, há um aumento do desemprego. Como eu falei antes, o modelo industrial tecnológico, ele passa a tirar pessoas do seu trabalho, tá? Então as pessoas começam a parar de trabalhar e com isso vem um aumento do desemprego. As pessoas começam a ter o desemprego. Desemprego que não era comum na época da União Soviética. É importante falar isso. Eu já falei isso já, mas eu vou reforçar.
Não era comum na União Soviética, porque todas as pessoas trabalhavam. Ganhavam pouco? Poderiam ganhar pouco, sim, mas trabalhavam, não havia tanto desemprego, tá? Com o aumento do desemprego, as pessoas estão deprimidas e vão fazer o quê? Utilizar drogas. Então, álcool e outras drogas começaram a ser muito utilizados de forma muito intensa, tá? Para as pessoas afogarem esses problemas. Por que, né? Afogar os problemas no álcool. Isso é errado, não façam isso, crianças. Vocês têm 15 anos. Enfim, a gente precisa falar também sobre uma migração para a Europa Ocidental, tá? Com todos esses problemas que vem acarretando a Europa Oriental, as pessoas começam a migrar da Europa Oriental para a Europa Ocidental. Tem um filme romântico, inclusive, que não está na Netflix, mas é com a Emilia Clarke, e ele conta a história de uma mulher que imigrou da Tchecoslováquia, se não me engano, para a Inglaterra. E tem vários conflitos étnicos, as pessoas são... os ingleses, né, tratam com xenofobia e tudo mais, enfim, são vários problemas que são importantes a gente falar, tá? Há uma migração muito intensa dos países do leste europeu, das pessoas que moram nos países do leste europeu, para a Europa Oriental. Então, França, Inglaterra, Itália, todos esses vão receber muitas pessoas. Por quê? Por que eles não migravam na época do socialismo? Porque havia um forte regime que impedia essas pessoas de migrarem. Só vocês lembrarem do Muro de Berlim lá que eu falei, lembra? O Muro de Berlim dividia a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. Então, só que nesse muro não era só um muro, tipo, um muro bonito pra gente tirar foto e aparecer no livro de história. Não, era um muro que impedia mesmo a passagem de pessoas que moravam na Europa Oriental para a Europa Ocidental. Tá? Então acontecia isso em todas as fronteiras, ok? As pessoas eram impedidas de sair de seus países para ir morar em outros, mesmo com todos os problemas que o socialismo pudesse trazer para essas pessoas, ok? Gente, importante falar, conflitos étnicos, tá? Os conflitos étnicos no leste europeu, e falando já de conflitos étnicos, também vou... eu esqueci de anotar aqui, mas está no livrinho de vocês, na página 95, tá? A gente vai ter conflitos étnicos e nacionalistas no leste europeu. Por quê? Porque quando a gente tem a União Soviética invadindo esses países, chegando nesses países e livrando eles do nazismo, a gente vai ter também uma imposição do regime socialista. E com essa imposição vão haver generais, exércitos e tudo mais que vão impedir que haja brigas entre as etnias, ou então vão tentar impedir. Na maioria das vezes conseguem sim, tá? Mas por que isso é importante? Porque quando a União Soviética acaba, você tira um governo de lá e você deixa um vazio. Esse vazio vai gerar tensões étnicas, tá? Se na época da União Soviética já havia, agora vai haver muito mais. Importante falar sobre uma coisa, a Iugoslávia, a antiga Iugoslávia, os pais de vocês vão lembrar disso, se vocês estiverem assistindo com seus pais, pergunta para eles o que era a Iugoslávia. Na época, possivelmente que eles estudavam na escola, a Iugoslávia ainda existia. A Iugoslávia era um grande território de muitos países, tá? Então tínhamos muitos países na Tchecoslováquia. Então, na Tchecoslováquia não, na Iugoslávia. E um deles era a Tchecoslováquia, tá? Que se dividiu em República Tcheca e Eslovênia, tá bom? Só que haviam muitos outros países dentro desse único país. E quando a União Soviética sai desses países, ele deixa um vazio e as pessoas começam a ter conflitos étnicos. Então, nós vamos ter um processo de separação da Iugoslávia. A Iugoslávia atualmente não existe mais. Ela se dividiu em mais ou menos 3 ou 4 países, tá? Então, hoje em dia, se vocês olharem na página 97 de vocês, o que era a antiga Iugoslávia, hoje é Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia, Montenegro, Kosovo, Macedônia, tá? Para vocês verem o tamanho que era a Iugoslávia. Então, todos esses povos começam a entrar em conflitos, tá? E tem um conflito muito importante, que é o conflito da população de Kosovo, ou Kosovo, tá? A população de Kosovo foi duramente reprimida durante muitos anos, durante muitos processos, e conseguiu uma independência, tá? O Kosovo, na página 97 vocês conseguem observar, Kosovo era território parte do território de Montenegro, parte do território da Sérvia, da Macedônia e da Albânia. Só que era uma nação
era uma nação que não se identificava nem com a Sérvia, nem com a Macedônia, nem com a Albânia, nem com o Montenegro. E aí eles resolveram sair de lá. Só que nesse processo de saída, eu dei essa aula no 8º ano, não sei se vocês tiveram essa aula também, mas quando você assume uma independência de um país, para ele se tornar de fato um país e ter de fato uma autoridade nacional, os outros países do mundo precisam reconhecer. E muitos países até pouco tempo não reconheciam. Tá? E hoje em dia Kosovo já é um Estado-nação e inclusive o Brasil, na época da Dilma, reconheceu Kosovo como uma nação independente, como um Estado independente. Tá? Gente, essa foi a aulinha de leste europeu. Ainda tem coisa para falar, porque a gente vai falar da Rússia, da CEI e de algumas questões que os países da Europa Oriental, eles mesmos se organizaram. Só que essa aula vai ficar para depois, não é para semana que vem, é para outra só, depois desse processo de revisão e tudo mais. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, pergunta e não esqueçam de escrever presente aqui embaixo. E um beijo no coração de vocês. Até mais!